De volta com o Bom Dia News e aqui nos estúdios do Sistema O Dia de Comunicação, eu tenho a presença da professora e arquiteta Ana Rosa Negreiros. Ela está lançando um livro muito interessante sobre a vida do Acácio Gil Borsoi, Produção Arquitetônica Moderna em Teresina, juntamente com Rômulo Marques. Eu já tive o prazer de conversar com a Ana em outros tempos, 2013, e eu fiz uma matéria muito interessante sobre um projeto dela para o mestrado, que era também sobre o brutalismo, que é um estilo arquitetônico que a gente vê em alguns prédios em Teresina, como o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. Antes de mais nada, obrigado pela presença, bom dia. Obrigada a você, muito obrigada. Bom, vamos ver só um trechinho dessa matéria para vocês entenderem e visualizarem o que a gente vai conversar agora. Dele estava fazendo pesquisa sobre a Assembleia e queria colocar na seção de clássicos da arquitetura brasileira. Eu não falei no começo da matéria, mas todas essas imagens aí, essas fotos, esse trabalho da Ana foi parar no ArcDaily, que é um dos sites de arquitetura mais bacanas, um dos mais famosos do mundo. E detalhe, na seção dos clássicos. É isso, Ana? De arquitetura, é isso. E me diz uma coisa, antes de a gente falar sobre o teu livro, eu só queria que você explicasse para as pessoas o que é o brutalismo. Tá. O brutalismo a gente chama às vezes uma vertente da arquitetura moderna, uma constituição ou uma arquitetura moderna mais tardia, né? Eu acho que é um desenvolvimento, né, da arquitetura moderna. A arquitetura moderna iniciou na Europa em 1920, no Brasil teve um grande destaque porque tivemos arquitetos modernos muito importantes, muito conhecidos, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, todo mundo conhece. Então a nossa produção foi muito forte, muito importante e adequada ao nosso clima, né, às diferenças, né. Então a arquitetura moderna brutalista ela já é um pouco mais tardia, principalmente aqui em Teresina. A nossa produção a gente tem prédios da década de 70, a Assembleia Legislativa, por exemplo, a obra foi finalizada já em 86, né? E é uma arquitetura que ela prima pelos materiais de maneira original, né? Como se mostrasse a originalidade do material, né? Não tem as aparências, né? É o material, é a estrutura e ela tudo se combina numa forma adequada para se resolver a arquitetura. Daí veio o nome, né? É uma arquitetura brutalista. Geralmente são usados materiais como, por exemplo, concreto armado, a gente tem de maneira aparente, né? Como, por exemplo, a gente tem várias obras, além do Tribunal da Assembleia, o Albertão, a CEPIS, a Jaspis, o Centro Administrativo, né? São alguns clássicos que nós temos na nossa cidade. É uma arquitetura forte aqui, né? Uma produção que foi bastante reconhecida, né? Falando em clássicos, como foi que você sentiu com o seu trabalho indo parar nos clássicos do ArcDaily? Tá. Na verdade, a obra é do Borsoi, né? O Tribunal e a Assembleia. Então, o que eu fiz fui incentivada pelas minhas professoras, principalmente a professora Auxília Afonso, aqui, em 2007, o início do projeto de pesquisa sobre arquitetura moderna na cidade. Então, depois, no mestrado, em 2010 até 2012, foi desenvolver uma análise mais minuciosa sobre essas duas edificações para estudar as categorias projetuais,
né, da edificação para ter um maior aprimoramento e compreensão projetual. Então a gente estuda os arquitetos importantes que podem me trazer grandes contribuições, né, para isso, e foi um grande aprendizado. Então a arquitetura moderna e brutalista... Detalhe, as fotos eram todas suas. Sim, as fotos eram todas minhas, né? Dessas imagens que a gente viu. Bom, e agora como foi a decisão de realizar esse livro aqui? Esse livro, ele foi feito juntamente com meu amigo e arquiteto Rômulo, em que a gente não quer deixar aquela pesquisa guardada na gaveta, né? Então, depois do mestrado, passou-se muito tempo, já aconteceu muitos eventos sobre patrimônio moderno brasileiro. Então, a gente desenvolveu outros artigos, outras fotografias, produção gráficas, outras análises, e a gente estruturou de uma maneira que ficasse próximo a todos, tanto os estudantes de arquitetura como a comunidade também, para conhecer e valorizar o nosso patrimônio, né, local, que é reconhecido nacionalmente. Qual a importância do Acácio de Bossói aqui para a arquitetura teresinense? O Acácio de Bossói, ele se formou na Universidade do Brasil, né, no Rio de Janeiro, depois trabalhou em Recife, né, mas ele tem uma produção, trabalhou como professor, como urbanista, como arquiteto, e no Nordeste ele tem obras emblemáticas, né? Então, pode citar uma obra? No Nordeste? Ai, meu Deus, agora me pegou. Porque eu só estou no tribunal, na Assembleia, mas eu não vou saber de nomes, sim. Mas se você se lembrar daqui para o final da entrevista, você me fala. Tá, porque tem... Eu acabei de falar com a professora, são tantas obras que eu disse, eu tenho que, nessa nova fase do meu estudo, eu quero fazer um recorte, eu tenho que fazer um recorte, tanto temporal como de tipologia, por exemplo, institucionais, porque tem escolas, tem residências, muitas residências, tem hospitais, né? Em cada estado do nosso Nordeste tem um prédio dele, no mínimo, que é bem importante, sabe? Esse estilo brutalista, ele é uma característica do Acácio? Ou ele tem ele tem estudos, tem outras dissertações em que tratam outras fases dele, né? Então, tem uma fase em que ele tinha uma produção que parece muito ligada à obra do Lúcio Costa, que ele trabalhou com o Lúcio Costa no IFAM, né? Então, parecido um pouco também, para facilitar a compreensão, com o do Oscar Niemeyer, né? Depois ele foi fazendo, ele chama que até esses prédios aqui, o Tribunal da Assembleia, foi como se tivesse coroado esse processo dele de criativo e de evolução projetual, né? Por isso também a importância dessas edificações. Por exemplo, o brutalismo é uma marca registrada aqui na arquitetura teresinense, né? Isso que começou nos anos 80, não é isso? Não, nossos primeiros prédios modernos começou na década de 50, né? Aqui em Teresina. Isso. Mas nos anos 60, 70, 80 tiveram produções também bastante importantes, né? Como é que você vê a arquitetura hoje aqui da cidade? Porque assim, o brutalismo é muito marcante. O Albertão, a Assembleia, né, o Tribunal... O Centro Administrativo. Na verdade, essas são obras marcantes também por conta da grandiosidade, né, do tamanho, da proporção, do que elas representaram historicamente, né? São instituições públicas, então são mais fáceis de serem conservadas, né? A gente tem um patrimônio muito importante no centro da cidade, tem uma arquitetura que vai para uma vertente mais clássica, né, que a gente conhece e que a gente respeita muito, como por exemplo a Prefeitura, o Karnak, o Teatro 4 de Setembro. E é interessante que o Bossói veio para a cidade para fazer reforma no teatro e no Karnak. E como ele também fez uma praça, com a Praça da Costa e Silva, junto com o Buller Marx, né? Então, ele veio... Infelizmente está num estado impressionante, por que não cuida? Não cuida, que é um patrimônio reconhecido também. Então, o Bossói veio para fazer interferências, para fazer modificações nesses prédios, e ele respeitou muito o nosso patrimônio, ele valorizou o nosso patrimônio. Depois, ele foi convidado pelo Alberto Silva, né, que na época era governador, para fazer essas outras edificações. Bom, o lançamento é hoje, né, no Clube dos Diários. Às 18 horas. Telespectadores.
Eu me sinto muito privilegiada por ter a oportunidade de estudar os prédios da nossa cidade. Eu convido a todos para irem para o Vem para o Centro, que é um projeto organizado pela Pamela Franco, coordenadora de arquitetura da Uninova FAP, e nós vamos estar juntamente com ela, eu e o Rômulo, né, representando a UFP, representando a nossa prefeitura, para divulgar esse livro, né, que fala sobre o nosso patrimônio. É um patrimônio recente que a gente tem que reconhecer, conhecer para valorizar, né, e preservar. Eu acho muito interessante. Ana, todo o sucesso do mundo. Obrigada. Mais uma obra sua aqui, né? Grande. Parabéns aí pelo seu comprometimento com a arquitetura, principalmente a arquitetura piauiense aqui, as nossas raízes. Bom, e o Dia News vai ficando por aqui. Mais informações ao 12h30 com a Nájila Rodrigues no Dia News, primeira edição. E até amanhã com mais informações. Até lá!